o Gabriel Menino nessa posição. Eu não acho legal. De repente pode até descobrir um jogador. O Cafu foi assim no São Paulo, né? Ele era volante, aí foi improvisado Aliás, ele era meia, né? Ele era um segundo volante, né? Passou a ser volante, aí o Tele o colocou como lateral direito e lá ele ficou e construiu uma carreira maravilhosa. Pode ser que isso venha acontecer com o Gabriel Menino. Pode. Mas o Palmeiras tem dois bons laterais aí, que são o Mike e também o Marcos Rocha. Eu acho que esses jogadores precisam mais de sequência de jogo, né? Eu gosto do Mike. O Pacincani, por exemplo, não pode nem ver falar no Mike. Ele, toda vez que ele analisa o Mike, ele fica cheio de restrições, e é a opinião dele. Óbvio, a gente tem que respeitar, sem dúvida alguma. E ele é um analista que vê com muita propriedade o jogo, é muito agudo nas suas observações, né? Mas eu acho que o Mike fez um bom jogo. Eu acho que é um jogador que precisa de uma sequência, de repente, para se firmar. Entendo que o Gabriel Menino, no meio-campo, pode ser muito mais útil ao Palmeiras do que o na lateral direito. Por isso, acho que o Abel Ferreira poderia dar essa oportunidade ao Mike, essa sequência de jogos. Só lembrando que o Tite convoca o Gabriel Menino para a lateral direita também, né? Apesar de saber que ali ele joga mais como meia. Mas é isso, um jogador que acaba tendo uma dupla função. Aliás, foi um dos motivos pelos quais o Tite o chamou. Na justificativa para a primeira convocação, foi isso que ele falou. Agora, Marra, o torcedor mais fanático do Palmeiras está pensando, sabe no quê? No quê? Diga para mim. Numa tríplice coroa. E não é uma tríplice coroa qualquer. Porque a do Cruzeiro 2003 é muito legal, todo mundo quer uma tríplice coroa dessas. Mas foi Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, assim como o Grêmio, ainda tem condições de ganhar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Quer dizer, seria a tríplice coroa com diamantes ali ao redor da coroa, hein? Eu acho que o sonho nos estimula a viver, né? Quem já pensou quando a gente parar de sonhar na vida? Eu acho que o sonho é válido, Edu. Eu só entendo o seguinte, que é difícil. Vamos lembrar, é um trabalho. Estamos falando de 9 inicial, pontos, né? de diferença, só para pontuar, né? São 9 pontos de diferença para o São Paulo, Marra. Sim. E é um trabalho inicial, né, Edu? Que eu acho que aí está um calo maior, né? O Abel Ferreira vive um momento em que ele já, em pouquíssimo tempo que ele está no Brasil, ele já conviveu com o coronavírus, ele já conviveu com as loucuras do calendário nacional. E ele está vivo, está lá tentando ficar equilibrado. Não teve hoje, né, novamente no estádio, não pode dirigir ainda está no período de isolamento. Mas eu acho que em algum momento esse pouco tempo dele de cancha no futebol brasileiro, de conhecimento no futebol brasileiro, em algum momento pode chegar à conta. Então, e é muito difícil, né, se pensar hoje nessa distância e na regularidade que tem o São Paulo. O São Paulo tem 2 derrotas na competição, né, no Campeonato Brasileiro. O São Paulo não toma gol, né? São Paulo e Grêmio são times que não sofrem gol no campeonato, tem 20 gols. Eu acho mais difícil essa escalada até chegar à liderança. As outras competições têm características diferentes. E tem o primeiro jogo, depois tem o segundo jogo, é mata-mata. Dá para ver qual é no primeiro jogo, dá para ver qual é o resultado que conquistou, para fazer um segundo jogo. Então, eu acho que ele tem... E ele foi campeão, né? A Taça de Portugal com o Braga. Então, é uma característica que ele já tem um pouco mais de vivência, um pouco mais de costume. Campeonato Brasileiro, pontos corridos com essa distância, eu acho que, repito, o sonho está liberado, pode sonhar, Palmeiras não está... Palmeiras está disputando o título, Palmeiras está no grupo que disputa o título, mas é mais difícil. Tem o Atlético Mineiro e o Flamengo no caminho também, né? Até chegar ao São Paulo, tirar esses 9 pontos, a diferença hoje. E o Palmeiras tem um jogo a menos em relação à maioria dos times, né? O São Paulo tirou o atraso, está com 24, vai fazer o seu jogo 25. Estamos na rodada 25 do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras fez o jogo de número 24. Então amanhã o São Paulo chega ao seu 25º jogo. Não vou dizer que o palmeirense vai torcer para o Corinthians amanhã. Longe de mim falar um negócio desse, Sormani. Mas vai torcer para o São Paulo perder, eu acho. É uma diferença, né, Edu? Eu não estou torcendo para o Corinthians, eu estou torcendo para o São Paulo perder. Veja, Edu, que se o São Paulo, por um acaso, perder o jogo para o Corinthians amanhã,
na Arena Corintiana, a diferença permanece a mesma. A diferença é essa. 9 pontos nesse momento, entendeu? 9 pontos. Se por um acaso... Porque amanhã o São Paulo vai fazer o seu... O Palmeiras já fez 24... Ah, não, tá certo. O São Paulo iria a 25 jogos. E aí, se o Palmeiras, por um acaso, vencer o seu jogo atrasado, essa diferença cai para 7 pontos. Tá certo? Então é muito importante essa torcida do... Como é que é, Edu? Não, são 9 agora. Se o São Paulo perder e o Palmeiras ganhar, a diferença cai para 6. São 9 agora, exatamente. Cai para 6 pontos. Exatamente, perdão. 21, 41 para 50, são 9 pontos. Se o São Paulo perder e o Palmeiras ganhar esse jogo, que ele teria, né? Que ele vai ter em defasagem em relação ao São Paulo, essa diferença cai para 6 pontos. Né? Tem um confronto direto ainda. Pode cair para 3. Então é muito importante para o Palmeiras que o São Paulo não vença o Corinthians amanhã, que ele perca o jogo. Então o torcedor do Palmeiras não precisa torcer para o Corinthians, torça contra o São Paulo. Eu gostei dessa, Edu. Ô Marra, é isso, às vezes o torcedor se vê numa situação complicada. Mas rolou uma certa decepção contra o Libertad, né? O Palmeiras vinha numa pegada, numa empolgação, e um dos motivos alegados ali na entrevista pós-jogo pelo auxiliar do Abel Ferreira é que muitos jogadores sentiram o impacto físico da Covid-19. Então a gente pode também acreditar aquilo, a um desempenho não tão bom, mas hoje deu aquela animada, sim. Então vamos ver se terça-feira que vem, que Palmeiras que a gente vai ver em campo. Eu não sei, eu acho que o Palmeiras sentiu um pouco a Libertadores, talvez a garotada mais jovem tenha sentido a responsabilidade de estar jogando ali no Defensores del Chaco, mas terça-feira a parada é no Allianz Parque. Você está ansioso também por essa partida, Marra? É um jogo... A Libertadores é completamente diferente, né, Edu? É completamente diferente. A atmosfera, rivalidade, como disse o Sormani, arbitragem diferente, a pressão que o brasileiro tem, né? O Palmeiras, ele entra nesse confronto, nessa disputa com o Libertad, sabendo que as, entre aspas, casas de apostas estão colocando todas as fichas do Palmeiras. E é uma pressão, ele é o favorito, ele iniciou a competição como um candidato a título. Então tem isso, né? O desempenho no último jogo contra o Libertad não me agradou. O Palmeiras poderia ter até vencido o jogo, mas não me agradou. Achei, se eu fosse para falar se fosse luta de boxe, né, e que a classificação fosse por pontos, mais pontos para o Libertad na partida. A partida do Libertad foi superior. Só que o Palmeiras voltou completamente vivo na competição. Voltou para definir em casa, com mais tempo de recuperação física dos jogadores, com mais tempo de trabalho, não do Abel, de novo, mas de uma comissão técnica dele. Então, o tempo passando, o tempo trabalha a favor do Palmeiras nessa competição. É completamente diferente. O jogo de hoje foi um jogo de campeonato brasileiro contra o Bahia, que está a 4 pontos da zona de rebaixamento, que merece todo o nosso respeito e consideração, sem dúvida alguma, mas não está disputando o mesmo campeonato do Palmeiras. O jogo de terça-feira um segue, outro fica. O que segue, segue cheio de glória. O que fica, fica cheio de problema. E o Palmeiras tem que evitar isso. O Palmeiras tem que passar em uma competição que repito, completamente diferente, características de competição e de rivalidade, do que está em campo, de história, da tal mística, completamente diferente da Libertadores. Mas é isso, o que eu falei agora há pouco, né, Sormani, a questão vencendo o Libertad, ou empatando em 0-0, porque marcou um gol fora de casa, está na semifinal da Libertadores, já está na semifinal da Copa do Brasil, quer dizer, o torcedor do Palmeiras já fala assim, são 4 jogos aqui, 4 jogos ali, passando pelo Libertad, eu repito. Contando o Libertad, são 5 jogos, 5 jogos aqui, 4 ali, para 2 títulos importantíssimos. Quer dizer, aí o que o torcedor fala, o elenco vai dar conta de 3 competições ao mesmo tempo? Esse elenco é forte o bastante? Opção tem, né? Hoje, por exemplo, o Zé Rafael não jogou, suspenso, um titular absoluto da equipe, né, Sormani?
Sim, sim, mas eu acho que o elenco do Palmeiras é muito bom, né? Eu sempre falei aqui nos canais Disney que eu não me conformava, por exemplo, de o Vanderlei Luxemburgo não conseguir fazer desse elenco do Palmeiras um time competitivo. Ele não conseguia. Mais do que isso, né? Ele reclamava, pedia reforços. E uma vez o criticaram por conta de o Palmeiras não jogar bonito. E ele depois do jogo até disse o seguinte: será que eu tenho jogadores para fazer esse time do Palmeiras jogar mais bonito do que joga? Aí troca o treinador, vem primeiro o Cebola já mostra que era possível, e vem o Abel Ferreira e dá sequência a essa estrada que começou a ser pavimentada aí pelo Cebola. Eu acho o elenco muito bom, muito bom mesmo. Não há meninos da base muito interessantes, muito interessantes. Vamos ficar nomeando aí, a gente sabe quais são. Aliás, o Palmeiras perdeu um deles, que é o Wesley, que para mim naquele momento era o melhor jogador do Palmeiras. Tem jogadores que não vinham jogando nada na mão do Luxemburgo. Rafael Veiga, não vinha jogando nada, absolutamente nada. Hoje é um dos principais jogadores. É outro cara, exatamente, é outro cara. O Rony foi reposicionado em campo. Não é mais aquele jogador que fica do lado direito, aberto no campo, jogando, que nem o Vanderlei gosta de falar, no facão. Não, ele joga centralizado, perto do centroavante, flutuando, às vezes mais enfiado, com liberdade de movimentação, explorando a velocidade dele. Então tudo isso tem muito a ver com o trabalho do treinador. Então você pergunta, dá para ganhar, fazer essa tríplice coroa? Dá. Opa, tá lá, temos entrevista, né? É isso, é o Castanheira, auxiliar do Abel Ferreira, que fala nesse momento. Vamos ouvi-lo. Muito hoje para isso e vamos trabalhar muito para na terça-feira acontecer o mesmo. Obrigado, João. Parabéns pela vitória.